Alô, você amiga, você amigo do programa A Hora da Prosa. Estamos aqui para mais uma edição do programa com um convidado muito especial aqui da região do ABC. Ele é escritor, ele é cantor, é ator. Esse rapaz aqui trabalha em todas as áreas da cultura. Manuel Filho, diga para os nossos telespectadores de onde você vem, como é que foi a sua trajetória, como é que você chegou até aqui. Tá bom. Em primeiro lugar, eu queria agradecer essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui falando com vocês, com o pessoal da Copa Acesso. Eu acho muito importante que o acesso à cultura, à literatura, à música, à arte seja divulgado, que a gente possa sempre falar sobre isso. Eu nasci em São Bernardo do Campo, né? Eu moro em São Bernardo do Campo e eu sou filho de pais que foram operários, né? Meu pai ele veio para São Paulo com a minha mãe nos anos 60, quando São Bernardo estava no auge da indústria automobilística, né? Meu pai foi cobrador de ônibus, trabalhou em empresas TRW, Gamer, que elas não existem mais, né? Ou existem de outra maneira, com outro nome. Minha mãe trabalhava em casa, né? Mas eu morava no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo do Campo, que é um bairro carente até hoje, é um bairro que precisa de muita coisa. E eu passei a minha infância lá. Então as minhas primeiras memórias são desse bairro, que eu guardo com muito carinho. A questão é que lá, né, não tinha nada de acesso à cultura. Eu tive uma vivência muito de brincar na rua. Né? Até achei fotos antigas que a rua era de paralelepípedo e era uma rua bastante movimentada. E eu não tinha, na minha casa não tinha livro, mas tinha muita música. Então a gente ouvia muita música em casa. Roberto Carlos, ouvia muito Luiz Gonzaga, ouvia cantores da época, né? E isso me ajudou a gostar da música. Talvez tenha sido a primeira arte que entrou na minha vida, tenha sido a música. Mas ao mesmo tempo tinha muita história oral. Como meus pais vieram do estado de Sergipe, que é o menor estado brasileiro, tinha muita história da família que eu escutava, que a minha avó chegou a cozinhar para um dos cangaceiros do Lampião. Então tudo isso foi criando uma mítica na minha infância, na minha vida, que eu trago comigo até hoje, já até coloquei em alguns livros meus. E o marco principal foi quando minha mãe comprou um gibi para mim, né? O primeiro gibi que eu ganhei na vida, que foi o gibi do Satanésio. É um gibi que não existe mais também. É um gibi de um artista brasileiro, Rui Perotti, foi publicado pela editora Abril. Foram publicados somente 4 exemplares. Esse gibi hoje em dia não seria mais publicado, eu tenho os 4 exemplares. É a história de um diabinho que ele está cansado do inferno, está despovoado, e ele sobe à terra para levar a gente para morar no inferno com ele. Só que ele tem muitos problemas. Ele tem um anjoca, que é o anjo da guarda dele. Então é um diabinho que tem um anjo da guarda. E esse foi meu primeiro contato com algo impresso, algo colorido, algo que tinha palavras. E eu não sabia ler. Mas aquilo me encantou profundamente. Eu tenho esse gibi até hoje, né? E foi muito importante para mim. O segundo gibi que eu ganhei foi o gibi A Turma do Pererê, do Ziraldo, né? Que também foi muito importante. Eu li muito aquele gibi, e esse gibi eu teria que ter um programa só para falar dessa parte da obra do Ziraldo, que é muito importante. Mas o que aconteceu? A minha mãe sempre teve e tem um desejo de aprender muito grande. E ela queria aprender a ler, ela não sabia ler, né? Ela veio para São Paulo sem saber ler. E ela foi para o Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização, que seria correspondente mais ou menos ao EJA, que a gente tem hoje em dia. E vê-la querendo aprender, querendo estudar, também hoje eu sei que foi muito importante para eu ter o mesmo desejo. E aí a gente mudou de casa porque ela achou que se a gente morasse no centro da cidade, o acesso ao estudo que eu, minha irmã e meu irmão teríamos seria melhor, né? E aí eu fui estudar no Colégio Maria Iracema Munhoz, que está na Praça Lauro Gomes até hoje. E ali eu também tive a infelicidade de não ter livros, não tinha livro naquela escola, né? Mas do outro lado da rua havia e há um prédio que eu considero muito importante, que eu faço questão de falar dele, que é a Biblioteca Pública Monteiro Lobato. Eu amo bibliotecas, eu falo da biblioteca pública, biblioteca escolar, onde quer que eu vá. Porque se eu não tivesse atravessado aquela porta em 1975, provavelmente eu não estaria aqui falando com vocês hoje. Eu não teria publicado nada, talvez, porque lá as portas do mundo se abriram para mim. Na parte infantil, lá nós tínhamos as bibliotecárias, ou talvez também agentes de leitura, né, como a gente fala hoje em dia, e
todo semestre montava-se uma peça de teatro. Tinha uma área que se chamava área de coleções especiais, que era onde tinha slide, tinha disco de vinil, tinha as músicas da coleção Disquinho, da turma Disney. Eu adorava aquilo tudo, né? Então ali eu tive contato com o teatro, com a música e com a literatura. E a vida me fez atuar nessas 3 áreas ao longo do tempo. Acho que é isso para introduzir um pouquinho. Muito bem, Manuel. Sem perder tempo, vamos falar um pouco da sua produção, que é bastante grande para uma pessoa da sua idade. Ainda bem que você tem essa vitalidade toda para escrever. Nosso convidado já recebeu um Prêmio Jabuti de 2008, com o livro No Coração da Amazônia. Este livro aqui, Prêmio Jabuti. Fala um pouco para a gente sobre No Coração da Amazônia e como é que é ganhar um Prêmio Jabuti. Olha, eu teria muita coisa a falar sobre isso, né, que eu fui aprendendo ao longo do tempo. E a resposta vai mudando. A maturidade, quando você mais trabalha, quando você mais escreve, você vai percebendo muitas coisas, né? Esse livro foi muito engraçado quando eu fui convidado para escrever esse livro, porque ele foi um livro encomendado, né? Um dia chegaram para mim, Manuel, você já foi para o Amazonas, né? Eu falei, já. Era 2007, eu acho 2006. Você já foi para o Amazonas, né? Eu falei, já. Você não quer escrever um livro para a gente sobre a Amazônia? Eu falei, claro, escrevo com certeza. Só que eu não contei para eles que eu tinha ido para a Amazônia em 1989. Foi a primeira viagem que eu fiz no Brasil porque eu queria ver o Encontro das Águas, que eu achava aquilo fantástico. E voar de avião, ir para a Zona Franca de Manaus era como se você fosse para outro país. Tinha até cota de coisa para comprar lá. E eu entrei em pânico, né? Que eu falei, gente, eu não vou saber mais contar essa história, porque eu não lembro, eu não sei a distância do porto para o teatro, eu não sei se dá para caminhar nisso. Não tinha a tecnologia como a gente tem hoje, que ajudava a gente a calcular isso pela internet. Aí o que eu fiz? Fui para lá. Catei um avião e fui visitar de novo Manaus. Conheci um monte de coisa bacana, foi muito legal. Voltei para cá, escrevi o livro e aí o livro foi indicado para o Jabuti, né? Eu falei, nossa, eu levei um susto de verdade, ele e outros livros também, que era uma coleção. E eu falei, gente, e agora, né? Eu já estou muito feliz, eu já tinha ficado muito feliz, né? Aí a gente ganhou. E hoje eu posso lhe falar com bastante certeza que o maior prêmio que um escritor pode ter, eu acho isso de verdade, é o leitor. Né? O prêmio Jabuti é muito legal. Eu recebi os prêmios na Sala São Paulo, que era um lugar maravilhoso. Né? É muito bonito. Mas o Jabuti, ele é um prêmio muito importante, eu valorizo muito, eu gosto de tê-lo. Mas se a gente tem um Jabuti e não tem leitor, a gente não tem muita coisa. Né? E aí você vai ganhando outros prêmios, outras certificações, tudo, e você cada vez mais está ciente disso, que às vezes uma criança te dá uma carta te desejando algo muito positivo, e é tão valioso quanto o prêmio Jabuti. Né? Então, eu acho assim, as pessoas têm a tendência a achar que um prêmio é mais importante do que a literatura, do que a leitura, do que o livro em si. Mas todos nós vamos passar. As pessoas não vão lembrar, às vezes, nem do nome do livro, mas vão lembrar da história. E eu sei isso por quê? Porque como eu já estou há 21 anos escrevendo livros para adolescentes, para crianças, muitos dos meus primeiros leitores hoje já são até pais. E eu recebo mensagens assim, o teu livro foi muito importante para mim, eu lembrava da história, eu lembrava do que tinha me causado, mas eu não lembrava do nome do livro e não lembrava do autor. Então, se você é um autor muito vaidoso, você vai pensar, como você não lembrava do meu nome? Como você não lembrava do nome do meu livro? Como você não lembra que eu ganhei o Jabuti com o livro? Porque nada disso tem uma importância real na vida das pessoas. A primeira coisa que vai ficar é a história. Né? E eu acho isso muito importante de falar, que o foco da vida de um escritor, de um autor, de um artista, talvez seja o público. Talvez você... Não estou dizendo que você tem que fazer uma obra para agradar o público. Não é isso. Mas eu acho que é importante que você tenha o público em mente. Porque se você escreve um livro que não é para ser lido, ele é ok, tudo bem, ele é um diário, ele vai ficar guardadinho ali. Agora, se você publica um livro, você quer que ele seja lido, você terá leitores. E quanto mais leitores apaixonados você tiver pela sua obra, eu acho que é o prêmio mais importante que você vai ter na sua vida. Concordo plenamente com a sua resposta. De fato,
E até digo que o livro só se objetiva quando alguém lê. Né? Você juntou a Turma da Mônica com o Menino Maluquinho. Sim. Num livro. Sim. Como é que foi essa história? Conta. Só voltar um pouquinho nessa história, eu quero voltar à biblioteca pública para falar de algo muito importante na minha vida, que eu acho que aconteceu antes da Turma da Mônica com o Menino Maluquinho. Quando eu era criança na biblioteca tinha muito livro assim, que eu podia ler, né? E tinha a série Vagalume, que é uma série muito amada por pessoas que têm 40, 50, até hoje em dia, porque essa obra continua sendo, esses livros continuam sendo publicados. E eu sonhava em ter um livro publicado na série Vagalume. Era um sonho, mas eu achava que eu nunca fosse realizar. O primeiro livro que eu escrevi sozinho saiu na série Vagalume. Então, quando eu realizei esse sonho, eu falei, gente, eu preciso de novos sonhos e coisas que eu acho impossíveis. Mas o que acontece? Quando você está na estrada, você não consegue prever qual é o caminho. Você não sabe o que vai acontecer. Pode acontecer muita coisa, pode não acontecer nada e pode acontecer coisas regulares. Mas o que aconteceu? Um dia, vou saltar muito na história, o Ziraldo e o Maurício me convidaram para juntar a Turma da Mônica com a Turma do Menino Maluquinho. Isso já era um desejo antigo deles, né? E nunca tinha dado certo. Aí aconteceu de que eu estava na Editora Melhoramentos, estou na Editora Melhoramentos, que é a editora do Ziraldo também, e eu também estava conversando com a turma do Maurício, porque meu nome, quando eu tinha 8 anos de idade, saiu no Gibi do Cebolinha. Né? Meu nome saiu lá no Gibi do Cebolinha e eu recebi cartas do Brasil inteiro. Então eu já tinha. O meu segundo gibi foi a Turma do Pererê, que era do Ziraldo. O Cebolinha, meu nome saiu e eu brincava com os personagens da Mônica na Cidade da Criança. E também os personagens da Mônica andavam na Cidade da Criança. Foi a primeira experiência do Maurício com bonecos. Eu até escrevi um livro sobre isso depois. Né? E aí, eles descobriram que eu tinha muita intimidade com os dois universos. A Turma do Menino Maluquinho, que foi publicado nos anos 80, eu tenho o gibi número 1 do Menino Maluquinho, eu tenho o livro do Menino Maluquinho, eu tenho todos os gibis da Turma da Mônica, desde o número 1. Então, eu sou muito familiar ao universo. E eles me convidaram para juntar. Eu gelei, eu fiquei com muito medo no começo, eu estava apavorado, comecei a ver um monte de entrevistas deles, né, para entender como que eles viam os personagens deles. E aí eu descobri que se eu ficasse nisso, eu ia ficar mais louco ainda, porque as pessoas são muito apaixonadas pela obra dos dois. As pessoas ficavam 6 horas na fila nas Bienais para pegar um autógrafo do Ziraldo. E o Maurício, ele, meu Deus, quando ele aparece na Bienal é uma loucura e ele formou gerações, avós, pais, tios, todo mundo, hoje crianças, continuam lendo a Turma da Mônica. Então eu apaguei tudo, não quis ver mais nada e eu comecei a escrever a história. O Ziraldo que deu o nome do livro, que é MMMMM, Mônica e Menino Maluquinho na Montanha Mágica. E foi uma aventura. Né? Eu fico muito feliz, é uma joia da coroa, assim, nas brincadeiras que eu faço de escrever livro. Muito bem. E você também tem esse aqui, Turma da Mônica, Alguém Me Tire Daqui. Parceria com o Maurício de Souza. Sim. Né? Você e o Maurício têm aí já uma boa trajetória juntos. Né? Sim, depois que eu escrevi o MMMM e o 54321, que foi uma sequência desse livro, eu comecei a trabalhar separadamente para os dois. Então eu já escrevi obras para o Menino Maluquinho e já escrevi obras para a Turma da Mônica. Esse é o segundo livro, né? A capa até tem realidade aumentada, quando você coloca o celular na frente e os personagens saem do livro, né? E também escrevi o primeiro livro de terror da Turma da Mônica, que é O Medo Assim Eu Nunca Senti, publicado pela editora Girassol. O nosso convidado, além de escrever, não para de trabalhar, faz muita coisa. Eu vou falar algumas coisas aqui para você comentar. Foi patrono de feira literária. Sim. Teve um livro escolhido para o catálogo oficial da Câmara Brasileira do Livro. Foi finalista do Prêmio Açoriano de Literatura. Isso não é pouca coisa. E foi selecionado para compor o Programa Nacional da Biblioteca da Escola, PNB. Como é que é isso? Você, de fato, tem uma produção muito vasta, né? Como eu disse para você, quando a gente está na estrada, você está caminhando, você não sabe o que vai acontecer.
Né? Pode acontecer um monte de coisa, pode não acontecer nada, e podem acontecer muitas coisas. O curioso da profissão, eu acho que é isso. Quando você começa a escrever, você pensa o quê? Você vai escrever um livro, você vai deixar esse livro lá, esse livro poderá ser lido por alguém, vai para a escola. O que não contam para você é que você vai virar palestrante, você vai virar oficineiro, você vai virar viajante, tudo isso faz parte. Se alguém te chama para fazer uma palestra em tal lugar, você vai viajar. Aí você vai conhecer gente diferente, você vai atravessar o sertão para falar em lugares que você nunca imaginou que você estivesse. Você vai estar em escolas de todos os níveis que você puder imaginar. Eu já tive, felizmente, contato com escolas rurais, escolas de ocupação, escolas assim tecnológicas até de ponta. E a vida vai me colocando diante disso e o meu horizonte se amplia. E quando o meu horizonte se amplia, eu acho que eu tive a sorte de conhecer diferentes vertentes do Brasil. Então, o que acontece? Quando eu sou chamado para ser patrono de algum lugar, eu acho muito legal, me sinto muito honrado, porque foram as pessoas de lá que desejaram que eu estivesse lá, que conhecem os meus livros, né? E eu acho que é isso. Os planos de leitura dos governos são fundamentais. Né? A gente tem o PNLD, tem o PNBE, que era o nome antigo, PNLD, Minha Biblioteca. Nós temos projetos de compra de livros governamental, estadual e municipal. E isso é muito importante, porque é uma forma dos livros chegarem até as pessoas. Né? E as compras costumam... É por isso que os livros estão esparramados por todo o Brasil, nas bibliotecas. E quanto mais projetos como esse existirem, melhor para todo mundo. Muito bem. Você participou também do projeto Literatura Viva do SESI, projeto Viagem Literária da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, e gravou um CD. Você também é cantor. Sim. O projeto Literatura Viva e Viagem Literária são O Viagem Literária ainda existe. Literatura Viva, infelizmente, não existe mais. Foi um dos melhores projetos de literatura que eu já participei na minha vida. O SESI levava para o interior de São Paulo, para as várias unidades deles, vários escritores, ilustradores, contadores de histórias, para atuar nas escolas, com a comunidade. Eu cheguei a falar com muitas escolas do SESI, eu falei em teatro com a comunidade, dei cursos para as pessoas. Infelizmente não está existindo mais isso aí, eu espero que volte a existir. Porque quanto mais você puder permitir o acesso, que o problema é esse, a pessoa não gosta de ler. Como é que alguém afirma isso? Se a gente não fala da biblioteca pública, que é um lugar que a gente deveria demandar em toda a cidade, que o acervo fosse renovado, que os profissionais fossem contratados, que você tivesse horários específicos de show de pessoas locais, de contadores de histórias. Seria muito legal, porque eu já vi isso, pais lendo histórias para crianças. Isso sempre me emociona. Por quê? Porque é um momento em que você tem um pai falando com o seu filho, com a sua filha, uma mãe, de uma maneira carinhosa. Não é aquela coisa do dia a dia, corre, não. Aquela criança vai crescer com a voz do pai, da mãe, do responsável, como uma forma carinhosa, uma forma que vai lembrar, meu pai me contando uma história. Então, isso é muito valioso. Então, a gente precisa demandar que o acesso seja feito para que as pessoas possam ter livros. Então, esses projetos de cultura, como Literatura Viva, como o Jornada Literária, são e foram importantes por causa disso. Manuel, me permita uma observação. Você me deu uma ideia. Você falou, o projeto Literatura Viva do SESI não existe mais. Vamos mandar uma mensagem para o presidente do Conselho Nacional do SESI, que agora é um rapaz aqui da região. Olha, que bom. Fausto Augusto Júnior, de Ribeirão Pires, e ele trabalhou durante muitos anos no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, foi coordenador de uma subseção do DIEESE, que tem lá no sindicato, e hoje ele está como presidente do Conselho Nacional do SESI. E tem lá junto com ele a professora Roberta Oliveira, que também é aqui da região, uma grande amiga minha. Vou mandar uma mensagem para eles. Faça isso. E o bom que o Fausto é o nome de uma grande obra literária, de Goethe. Então, está tudo junto. Vamos mandar uma mensagem para o Fausto, pedindo para que o projeto Literatura Viva seja retomado. Fausto, você vai receber uma mensagem minha em breve. Muito bem. Você canta. Eu canto. E gravou um CD. E também participou de espetáculos teatrais. Fala um pouco sobre essa sua faceta.
Falo, lembra que eu falei lá na biblioteca pública? Então, durante muitos anos eu fui a carteirinha número 1 da biblioteca. Eu tinha a carteirinha número 1. Eu não tenho mais porque tudo que eu tinha, que eu guardei durante muitos anos, eu doei para o Centro de Memória de São Bernardo. Então eu não tenho mais nada, fotos, minha carteirinha número 1, eu não tenho. Mas eu era criança que era a carteirinha número 1 da biblioteca. Então lá eu escutava muita música, eu cantava junto. Por causa disso, eu fui desenvolvendo o gosto de cantar. Cantei no coral da Faculdade Metodista, onde eu estudei aqui em São Bernardo. Então eu me tornei cantor. Estudei música, estudei canto durante muitos anos. Cantei em bar, cantei em baile, cantei onde você conseguir imaginar, eu cantei. E chegou um momento em que eu precisava botar essa minha veia de cantor, compositor para valer. Inclusive a cantora Alaide Costa, que é uma cantora bastante importante da Bossa Nova, que está fazendo shows até hoje, gravou uma música minha, que me deixa muito feliz, que se chama Tempo. E aí eu comecei a gravar, eu já gravei, na verdade, 4 discos, né? Os 4 estão no Spotify, né? E ali eu me coloco como cantor. Como ator, né? Eu fiz musicais em São Paulo. Eu participei de alguns musicais bem importantes. Eu participei dos Lusíadas, que foi uma produção muito grande da Ruth Escobar, que aconteceu ali na estação Júlio Prestes de trem. Aquilo ali é um lugar maravilhoso. Acontecia lá dentro, numa caravela gigante que ficava rodando. E eu tenho a alegria de dizer também que eu participei da última peça que o Gianfrancesco Guarnieri escreveu. O Gianfrancesco Guarnieri é um dos nossos maiores autores teatrais. Ele fez Eles Não Usam Black Tie. Vocês podem assistir com a Fernanda Montenegro e com ele no papel principal do filme, que é um filme muito bacana. E ele escreveu a última peça, né, A Luta Secreta de Maria da Encarnação, que foi estrelada pela Sueli Franco. Eu tinha um papel muito pequenininho nessa peça, mas eu convivi com toda essa produção, eu o conheci, eu fui na casa dele. Então eu tive essa possibilidade de viver por dentro como que foi a produção de uma peça que eu considero muito importante, a última do Gianfrancesco Guarnieri. E aí depois eu fiz o Mágico de Oz, que era um musical grande também. Então é isso. Mas acontece que eu precisei ir parando essas outras atividades porque a literatura dominou minha vida. Eu continuo cantando, eu continuo com projetos musicais, mas a literatura tomou conta, não tem jeito. Muito bem. E voltando a falar em literatura e na obra de Manuel Filho, recebi tanta coisa aqui, vamos tentar mostrar, ainda que rapidamente, alguns dos livros que o Manuel me presenteou. Compra para mim. É um livro para adolescentes, fala sobre consumo, né? Basicamente isso. Compra para mim. O Casamento da Viúva Negra. Isso é uma fantasia, eu adoro fazer livros de fantasia, né? Eu tenho um jardim que tem de tudo, tá nascendo até um abacaxi no meu jardim agora, que eu plantei o abacaxi lá e tá nascendo, estou muito feliz. Então eu gosto muito de plantas, de ver a vida crescer. Então, sempre que eu posso, eu faço um livro sobre a natureza. Muito bem. Manuel Filho, Cidade da Criança, uma história de muitas... Esse livro foi incentivado pela Lei Aldir Blanc, né, que foi uma lei criada pela Benedito da Silva e pela... Desculpa, esqueci o nome de você agora, da outra deputada que ajudou. Ela é maravilhosa. E essas leis de incentivo, tanto ao Aldir Blanc quanto ao Paulo Gustavo, são fundamentais para gerar a economia local. Quando a gente fala de cultura, não, cultura é uma coisa... Não, a cultura gera uma economia muito poderosa. Né? Tanto que, se você pensar nos filmes norte-americanos, eles são cultura. Então, esse livro foi feito com a Lei Aldir Blanc e eu acho importante falar como nós precisamos dessas leis. Muito bem. Caixa de Cultura, 70 anos de história. Isso aí é uma joia que eu tenho, Fausto, uma joia aqui produzida pelo SESI, que é a Caixa de Cultura, que é um projeto do SESI também, que precisava ser muito revitalizado. É o projeto de leitura mais antigo do planeta. É uma caixa de metal que é colocada dentro das indústrias do estado de São Paulo inteiro, onde os operários têm acesso à literatura. São caixas de 40 a 100 livros. E eu escrevi esse livro a convite do SESI contando a história dessa caixa. Eu fui no chão de fábrica, falei que as pessoas muito choraram na minha frente, falando como começar a ler. Então eu acho que é um livro e um projeto muito precioso que o Fausto precisa incentivar também. Vou mandar um vídeo desse programa para o Fausto. Meu Avô Português. Esse livro é um livro que eu tenho muito carinho por ele. Eu falo sobre a história de Portugal através dos azulejos. São os azulejos que conversam com o menino, porque, como a gente sabe, azulejo só conversa com criança. Então, se chegar adulto, eles param de falar. Então, o menininho está lá e ele está ouvindo a história de Portugal.
É um livro que eu fiz com Um muito menino carinho. conversando com os azulejos. Isso. Muito bem. Vamos lá. Tinha que ser comigo? Esse livro é um livro muito potente, eu acho, porque eu estou falando de violência, estou falando de bullying, né? Então, é uma menina que sofre muito bullying, e aí eu vou, nessa história, ter a oportunidade de falar sobre esse assunto. Como é importante que a gente não pratique violência, né? E não receba violência. Cuidado. Vulcão gripado. O livro é bem novo, saiu este ano, né? 2024. E é uma fantasia também, eu adoro livro de fantasia. É só de vulcão gripado, então quando ele expira, sai lava. E isso é um grande problema. E ele vai recebendo algumas ajudas para poder descobrir o lugar no mundo dele. Muito bem. Quem tem medo do boitatá? Nesse livro eu também tive a oportunidade de falar de lendas. Eu adoro lenda. Os primeiros contatos que eu tive com lenda é que muito antigamente, na caixa de sabão em Paomo, vinham livrinhos sobre lendas brasileiras. Eu nunca me esqueci disso, né? E eu comecei a amar lendas e aí eu tive a oportunidade de falar sobre o boitatá nesse livro aí. Maria Mudança. Esse livro eu acho um barato, as crianças adoram, porque é uma menina que ela começa a mudar o mundo. E ela muda o livro, inclusive. Para ler esse livro, você tem que virar o livro, você tem que fazer o que a Maria está fazendo. E a Maria é a pessoa que quer mudar muito. Muito bem. Meu Pequeno Botão de Rosa. Olha. Esse também é um livro para criança bem pequena. É a história de uma abelha que ela quer fazer bolo de mel. E aí quando nasce uma rosa na frente da casinha dela, ela fica muito feliz, mas muita coisa vai acontecer que vai atrapalhar a vida dela. As Duas Filhas. As Duas Ilhas. Duas Ilhas. Não tem problema. Duas Ilhas. As Duas Ilhas é um livro bem novinho também. E eu falo sobre as diferenças de pessoas que moram em lugares diferentes, né? Uhum. Cada uma delas fala uma língua diferente, tem culturas diferentes, seriam pequenos países, né? E o que isso causa quando você tem algum desentendimento? Eu acho que é um livro... Isso é uma coisa importante dos livros infantis. As pessoas costumam achar que livro infantil é uma historinha. Não. Os nossos livros infantis costumam ser muito poderosos, né? Você tem a Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga, que é uma menina falando ali sobre a ditadura. Você tem a Ruth Rocha com o Reizinho Mandão. Você tem a Ana Maria Machado com Bisabia, Bisabel. São livros muito importantes, que falam para qualquer leitor, em qualquer idade. Por toda essa sua obra, você foi convidado para ser o homenageado da Feliz, a Feira Literária de Santo André, na sua 7ª edição. Como que você vê esse convite, essa homenagem na Feliz? Eu não sei nem se eu consigo expressar o quanto isso me deixa feliz e emocionado. Eu até posso chorar falando desse assunto, porque a minha origem é tão humilde, é tão simples, eu valorizo tanto isso. E quando alguém me convida para ser homenageado de algo que eu valorizo muito, que é o livro, que é a leitura, que é a democratização do conhecimento, eu me sinto parte assim, de um universo de gente que pode e quer fazer alguma coisa por isso, né? As pessoas que me convidaram, estar falando no ABC, eu sempre acho isso muito especial, porque eu estou falando com pessoas que têm o mesmo universo que o meu, que veem as mesmas coisas que eu vejo. Então, quando eu falo aqui, eu falo com muita liberdade. Então, ter sido homenageado pela Felisa é algo que já é muito importante na minha vida e que vai fazer parte de tudo que eu falar daqui em diante. Eu fico muito grato por tudo. Muito bem, Manuel. Nós estamos nos aproximando do final do programa. E todos os convidados que passam por aqui, a gente pede para que deixe uma mensagem, algo positivo para os nossos telespectadores, principalmente para a nossa juventude. O que Manuel Filho fala para a juventude? Eu vou resumir bastante, porque eu tinha muita coisa para dizer, mas eu vou partir de uma escritora que é a Marina Colasanti, que eu acho uma escritora fabulosa, uma das nossas melhores escritoras. Há um texto dela que para falar da importância da literatura, ela tira a literatura dela. Ela tira dela os contos, ela tira os romances, ela tira tudo que ela lê. E quando ela tira tudo dela, ela percebe que não sobrou nada e que nós somos as histórias que nós conhecemos.
Então, se a gente chegou até aqui com as histórias que a gente conhece, até onde a gente pode ir conhecendo mais histórias? Eu adoro tecnologia. Tecnologia é muito potente. É por isso que a gente está, inclusive, fazendo esse trabalho aqui. Mas a gente costuma esquecer os 100 vídeos que a gente assistiu ontem, mas o livro que a gente leu quando a gente era criança está com a gente. E pensa assim também, toda história é importante. Há uma tendência a gente achar que a nossa história é muito simplesinha, que a nossa história é muito importante, que eu não tenho nada para dizer para o mundo, que só a história dos grandes estadistas, dos grandes cientistas são importantes. Não, nós somos o povo e a história do povo, de cada pessoa, importa. Então, quanto mais histórias a gente tiver para contar, melhor será a nossa vida. Muito obrigado pela atenção. Sensacional! Nosso programa vai chegando ao final. Muito obrigado, Manuel Filho, pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Nós ficamos assim lisonjeados com a sua presença na Hora da Prosa. Muito obrigado. E a você, nosso telespectador, nossa telespectadora, fica aqui o nosso abraço e até o próximo Hora da Prosa. Obrigado, valeu. Muito bom. Valeu, querido. Muito obrigado.